Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 9. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o Pai Nosso. E algumas características desse Pai, que é o nosso Pai celestial. E algumas dessas características que devem também ser espelhadas em nós, enquanto pais, aqui nessa terra, para que assim também possamos refletir um pouco a glória desse Pai que está nos céus. Mas todos nós temos esse Pai celestial, e como é bom poder conhecer mais desse Pai. E é isso que nós faremos nessa noite, conhecendo um pouco mais desse Pai celestial. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Deixa eu abrir aqui que eu acabei esquecendo de abrir. Pedi aos irmãos para abrir, esqueci de abrir. Diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Um texto bem conhecido, e eu sei que nós sabemos de cor esse texto. Ao pensarmos sobre esse verdadeiro Pai que está nos céus, que é o nosso Pai celestial, nós somos realmente edificados e também somos instruídos a sermos também verdadeiros pais aqui nessa terra, nesse mundo, quanto realmente pais. Mas ao aprendermos também desse Pai que está nos céus, nós podemos também colocar mais de nossas vidas diante do Senhor e receber dele o conforto, a força e saber tudo aquilo que esse Pai celeste, ele realmente traz para as nossas vidas. E quando a gente fala sobre esse Pai celeste, e nós enquanto pais também aqui nesse mundo, nós somos realmente como esse espelho que reflete sobre esse Pai que está nos céus. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber essa figura muito clara na vida de Deus como Pai. E quando a gente olha para o Pai aqui na terra, é como esse espelho que reflete esse caráter do Pai celeste. E por isso, quando a gente fala sobre o Pai, estamos falando sim de um exemplo, mas de um exemplo maior, que é o Pai celestial. E são figuras que Deus realmente usa. E o Pai é esse exemplo, esse modelo, ou essa figura que nos lembra do Pai celeste. E aí, quando a gente olha no contexto de hoje, a gente vê uma tentativa tão grande de desconfigurar, em ressignificar aquilo que é ser pai, a gente percebe exatamente por trás essa ação satânica, tentando tirar esse modelo, que é o exemplo paterno, apontando realmente para Deus, para aquele que é o Pai celestial. E nós também, enquanto homens, precisamos olhar para essa figura e saber que os nossos filhos, eles vão olhar para nós e ver reflexo desse Pai celestial. E assim eles vão também conhecer esse Pai. Por isso nós precisamos e temos uma grande responsabilidade de sermos realmente exemplos para os nossos filhos. É interessante essas figuras que a Bíblia ela sempre vai usar. O homem sendo essa figura que vai trazer esse exemplo do Pai celestial. E aí a gente pode até mesmo pensar no matrimônio, que é esse exemplo da Trindade, onde nós temos 3 pessoas e uma única pessoa, e o matrimônio, 2 pessoas que formam uma só carne. E aí são exemplos, figuras muito interessantes que a palavra de Deus ela apresenta para nós. E o nosso Pai, de fato, é esse modelo para nós enquanto homens, enquanto pais, e para que possamos ser também modelos para os nossos filhos, para que eles possam conhecer, ainda que em relances, desse Pai celestial que tem tanto a nos ensinar e faz tanto realmente a nós. Essa oração, conhecida como oração do Pai Nosso, é uma oração muito bonita, uma oração que edifica muito a nossa vida, uma oração em que Jesus ensina os seus discípulos a se aproximarem de Deus. E eu sei que a gente já ouviu muita mensagem sobre oração, a gente já aprendeu muito acerca dessa oração do Pai Nosso. Talvez você já usou muito essa oração nos seus momentos de comunhão com Deus, de oração a Deus. Mas essa primeira frase ela é muito significativa, porque ao ensinar aos seus discípulos, quando Jesus ensina os seus discípulos a se aproximarem de Deus, ele ensina os seus discípulos a usarem essa palavra Pai Nosso, a conhecer mais desse Deus, não apenas como soberano sobre toda a terra, como aquele que é o grande rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o majestoso, mas ele ensina os seus discípulos a se aproximarem de Deus, chamando de Pai Nosso.
Isso nos traz intimidade, isso nos traz pessoalidade, por sabermos que Deus é esse nosso Pai, que está nos céus, que deve ter o teu nome santificado, que deve ter o teu nome reverenciado, o teu nome adorado, honrado, assim como a palavra de Deus nos ensina a honrar pais e mães e a obedecê-los. A gente vai se aproximar desse Deus, mas sabendo que Ele é o Pai nosso. E é acerca desse Pai nosso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E quando a gente olha para aquilo que Mateus ele traz aqui nesse texto, e essa palavra ela ressoa também por todas as Escrituras, apresentando esse Pai nosso celestial. Mas não somente um Pai nosso celestial que está distante de nós, mas um Pai nosso celestial que deve também implicar em essências na vida dos pais terrenos, para que eles possam ser exemplos para a vida dos seus filhos. Ao olharmos e compreendermos esses atributos essenciais do Pai nosso, nós vemos que esses atributos, eles precisam ser espelhados na vida do pai de Carol, na vida do pai de Analice, na vida do pai de Joana, na vida do pai de Asaf, na sua vida como pai. Esses atributos, eles devem ser espelhados em nossas vidas, para que os nossos filhos possam olhar para nós e ver esse Pai Celestial, ainda que de forma meio desfocada, mas que eles possam ver relances, flechas desse Pai Celestial, e amarem esse Pai Celestial de todo o coração. Mas quem é esse Pai? Quem é o Pai nosso que está nos céus? Quem é esse Pai Celeste que Jesus nos orienta a clamarmos a Ele, a buscarmos, a nos aproximarmos dEle? Quem é esse Pai que está nos céus? Vamos ver um pouco o que as Escrituras nos apresentam sobre esse Pai. Primeiro, a palavra de Deus vai nos apresentar que esse Pai, o Pai nosso, é um Pai amoroso. A palavra de Deus nos apresenta o Pai nosso como um Pai amoroso. Não é muito difícil a gente encontrar referências bíblicas que demonstram esse amor de Deus para com todos os homens. Isso não é difícil. Todo mundo e todo aquele que tem um pouquinho de intimidade com as Escrituras vai conseguir identificar textos, palavras, expressões desse amor de Deus para conosco. É muito fácil a gente poder encontrar isso, um Deus que é cheio de amor, isso de Gênesis, Apocalipse, a gente vai encontrar. Mas encontramos também algumas referências que relacionam o amor de Deus ao amor de um pai. E a gente vai encontrar, até mesmo o salmista, ele vai fazer uma expressão, uma declaração que relaciona exatamente esse amor de Deus com o amor de um pai. E ele vai dizer no Salmo 103, versículo 13, versículo 14, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. O salmista, ele tinha essa compreensão, assim como o pai tem compaixão, tem amor, sente o seu coração, as suas entranhas, sentindo pelos seus próprios filhos, assim Deus também para com os seus, para com aqueles que o temem, porque Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós somos pó, e assim nós percebemos o amor de Deus sendo comparado a esse Pai. O apóstolo João, em 1 João, ele vai também falar sobre isso, nos diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Mas é interessante como João, ele fala sobre esse Pai, que é Deus, e nos leva a pensar que grande é esse amor, pelo privilégio de sermos concedidos ou sermos conhecidos como filhos de Deus. Nós temos um Pai amoroso, que é o nosso Pai Celeste, esse que nos aproximamos, esse que podemos falar com Ele. Eu sei que no senso comum, as mães demonstram assim mais amor do que os pais. Até os dias do Dia das Mães, ela tem assim mais glamour, né, do que o Dia dos Pais, né? É mais assim emotivo, até o comércio gira muito mais no Dia das Mães. E o Dia dos Pais, né, parece assim, o Dia dos Pais é Dia dos Pais, né? Dia das Mães não, Dia das Mães é Dia das Mães, né? Se a gente assim não lembrasse do Dia dos Pais, até poderia passar. Agora, se não lembrasse do Dia das Mães, seria um pecado imperdoável, né, se não fizéssemos isso. Mas é porque sabemos disso, né, que as mães têm aquele carinho, aquela diferença na demonstração do amor. Mas sabe o que a Bíblia fala acerca de Deus? A Bíblia fala que Deus ama muito mais do que uma mãe. Isaías,
Isaías capítulo 49, versículo 15. A palavra de Deus fala assim: será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? A pergunta que Isaías faz: será que uma mãe seria capaz de esquecer de um filho que ainda mama? Isaías diz: não, isso é possível, é possível. Ele vai dizer assim, ó: embora ela possa se esquecer, mas eu jamais me esquecerei de você. Esse é o amor de Deus, esse é o nosso Pai amoroso, que ama muito mais do que as mães que expressam todo o seu amor para com seus filhos. É possível que mesmo a mãe possa esquecer dos seus filhos, mas Deus jamais se esqueceria de nós. Esse é o amor de Deus, que jamais vai deixar de demonstrar e de agir em prol dos seus filhos. Deus pode dizer isso, que Ele jamais se esqueceria de nós, porque Ele foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. E não há prova maior de amor do que esta. E por isso Deus, Ele é aquele que nos ama mais do que todos. Por isso o amor de Deus, Ele é muito maior do que aquela maior expressão de amor que nós entendemos que é o amor de mãe. Porque Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. João 3,16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Pai celeste, aquele que nos ama, aquele que expressou o seu amor, aquele que provou o seu amor para conosco, um amor que não falha, um amor que é incondicional, um amor que não leva em conta as nossas próprias transgressões. Esse é o amor que Deus, Ele tem demonstrado a cada um de nós. Um amor que está acessível a todo aquele que busca esse Pai celestial. E o que se espera de um Pai verdadeiro é que Ele ame seus filhos. É isso que se espera de um Pai verdadeiro. Assim como temos o nosso Pai celeste que nos ama, o que se espera de nós como pais, homens, seres humanos, com relação aos seus filhos, é que ame os seus filhos, que demonstre todo o seu amor em atitudes, em palavras aos seus filhos. Talvez por isso a palavra de Deus é mais enfática a nós como homens, nos dando esse mandamento de amarmos. Porque talvez para nós seja mais difícil expressar em atitudes, em palavras, o nosso amor para com aqueles que estão perto de nós. E o amor para os nossos filhos, ao amarmos nossos filhos, demonstrarmos nosso amor aos nossos filhos, tanto em atitudes como em palavras, e isso ajuda os nossos filhos também a se aproximar graciosamente desse Pai celestial, a se aproximarem e olharem também para esse Deus e amarem a esse Deus, o Pai celestial. Esse é o amor que nós precisamos para com os nossos filhos. O amor que um pai sente pelo seu filho precisa também ser fruto do seu amor pelo Pai celestial. Se nós amarmos a Deus verdadeiramente, isso será compartilhado com os nossos filhos. E o amor pelos nossos filhos deve ser fruto do nosso amor para com o nosso Pai celestial. Porque da mesma forma que os nossos filhos têm um pai, nós também somos filhos do mesmo Pai. E se os nossos filhos precisam honrar os seus pais, obedecer os seus pais, nós, enquanto pais, precisamos honrar o nosso Pai celestial, obedecer o nosso Pai celestial, seguir o nosso Pai celestial, amar o nosso Pai celestial. E isso terá um impacto na vida daqueles que estão perto de nós. E a pergunta que precisamos fazer a nós, enquanto pais: será que nós amamos os nossos filhos assim como o Pai nos ama? Será que os nossos filhos podem perceber, ainda que de maneira defeituosa, um pouco desse amor do Pai nas nossas vidas como pais? É uma pergunta que precisamos refletir sobre ela. Será que temos espelhado um pouco desse amor do Pai nosso que está nos céus? Mas também esse Pai nosso que está nos céus é um Pai protetor. Esse Pai nosso, que Jesus nos lembra,
que as Escrituras nos apresentam é um Pai Nosso. E a Escritura fala sobre isso em muitos momentos, sobre Deus como sendo um protetor. E essa é uma das características de um pai de verdade, aquele que protege. É interessante que o mundo, hoje, né, a sociedade, ela tenta ressignificar um pouco a ideia de pai, daquilo que é ser pai. Mas é interessante que mesmo aqueles que não têm ou declaram a sua fé em Cristo Jesus, eles vão usar conceitos de um pai tradicional, que é aquele que ama, aquele que sustenta, aquele que protege. É interessante que mesmo a sociedade que tenta ressignificar aquilo que é pai, eles tomam emprestado da palavra de Deus, dos valores cristãos, aquilo que é ser pai. E uma das características de um pai é a proteção. E a Bíblia apresenta a Deus como um pai, como um verdadeiro protetor. E as características que a gente vai encontrar aqui, como um pai, talvez a gente vai olhar para os Salmos e que a gente vai poder perceber de forma mais clara esse Deus como um protetor. E eu quero trazer aqui alguns salmos que apresentam esse Deus como sendo nosso protetor. O Salmo 127, que nós conhecemos muito bem, o verso 1, ele diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Deus é quem guarda, Deus é quem vigia. A gente pode colocar um sistema de alarme, cerca elétrica, grade, botar até soldado mesmo, até vigia contratado. Não tem jeito. Se Deus não guardar, quem vai vigiar? Não é Gilson? Os vigia vai dar jeito? Não. Se não for o Senhor, pode colocar o melhor sistema de segurança. Os soldados mais bem preparados e mais bem armados. É Deus que protege, é Deus que guarda. E a nossa confiança e segurança está no Senhor, o nosso protetor. Salmo 121, verso 1 a 5. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Deus como sendo o nosso protetor, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. Salmo 91, verso 1 a 4, um salmo também muito conhecido. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Deus se apresenta para nós como esse Pai protetor, que nos guarda, que nos livra do mal, que nos protege. E ao olharmos para Deus, nós encontramos descanso para o nosso coração, segurança para a nossa alma, para a nossa vida. Vivemos num mundo de tanta insegurança, de tanto medo. E aí podemos até pensar nesse tempo de pandemia, onde não temos uma vacina, onde não se sabe muito bem aquilo que há de acontecer, mas podemos olhar para Deus e encontrar descanso debaixo de suas asas, porque Ele é o nosso protetor. Esse é o nosso Pai. Quando olhamos para Deus como um protetor, a gente vai perceber que algumas características, elas se apresentam para que possamos desempenhar essa função. E aí é claro que quando falamos sobre Deus, essas características são presentes na pessoa de Deus, né? Porque Deus é forte, aí podemos perceber algumas características de força, coragem, autocontrole, atenção. São algumas características que levam a ser um verdadeiro protetor. Esse é o nosso Deus. E aí quando pensamos a nós como homens, e olhamos para essas características, percebemos que Deus nos fez para sermos aqueles que vão proteger os seus filhos, a sua esposa, proteger a sua casa. Porque a constituição física do homem foi dotada dessas características, de força física, para que pudesse proteger a sua própria casa, de coragem para proteger a sua casa. E aí são características que dá ao homem essa capacidade, para proteger seus filhos e proteger a sua esposa, para que a sua família possa se sentir segura ao lado de um pai protetor. E ao encontrar proteção e abrigo no pai, na figura do homem, possa lembrar também
desse Pai Celeste que nos protege. Mas sabe o que acontece, queridos? Infelizmente, muitos homens abusam das suas características, da sua função. E sabe o que eles fazem? Ao invés de proteger os seus filhos, espancam seus filhos, abusam dos seus filhos, seja emocionalmente, fisicamente, sexualmente. E a gente tem visto nesse tempo de pandemia, como que tem crescido a violência doméstica. São homens que foram capacitados por Deus, criados por Deus, para proteger, mas ao invés de proteger, abusam da sua constituição física e espancam, violentam, sejam filhos, sejam mulheres. Ao invés de trazer proteção, trazem insegurança, medo, dentro da sua própria casa. Precisamos pensar realmente sobre isso, porque Deus nos fez, foi para trazer proteção. E não são poucos os casos de pais que agem assim. E muitas vezes pais que estão dentro das próprias igrejas, agem dessa forma. Precisamos olhar e saber que Deus nos dotou de capacidade de constituição física, força física, é para proteger os nossos filhos, para proteger a nossa casa, proteger a esposa, e não para abusar disso. Não podemos deturpar aquilo que Deus realmente Ele fez. E quando a gente olha para esse papel do homem, a gente vai perceber exatamente essa proteção. E aí quando nós temos homens comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com esse Pai protetor, que deixam ser moldados por esse Deus, são uma torre segura para a sua casa, para a sua família. Onde a família encontra segurança emocional, onde encontra segurança física, onde encontra também proteção espiritual para a sua casa. Esse é o papel dos pais, dos homens. E aí eu pergunto para você, pai, para nós enquanto pais, será que a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, será que se sente segura perto de nós? Será que se sente tranquila ao nosso lado? De toda a insegurança que encontra na sociedade, olham para casa como esse refúgio, como esse abrigo, esse lugar de proteção. Será que seus filhos se sentem seguros perto de você, quando você chega em casa? Ou será que quando você chega em casa, já começam todo mundo a ficar com medo? Precisamos refletir sobre isso. Será que espelhamos esse Pai nosso que está nos céus, que é o nosso protetor, que é o nosso guarda fiel? Será que nós espelhamos esse Pai? Mas ainda, quando olhamos para esse Pai nosso, nós vemos um Pai amoroso, nós vemos um Pai protetor, nós vemos também que o Pai nosso é um Pai que nos sustenta. O Pai nosso que está nos céus é um Pai que nos sustenta. E nessa oração a gente vai perceber também claramente que Jesus nos leva a orar a esse Pai que está nos céus, sabendo que dele vem o nosso sustento. Verso 11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É saber que em Deus nós encontramos o sustento, é Ele que nos sustenta. E Ele, como Pai, traz o sustento para toda a nossa vida. E a palavra de Deus ela é abundante em exemplos, em mostrando como que Deus é esse que nos sustenta. E muito mais, a palavra de Deus mostra que todo o nosso sustento vem do Senhor. Por mais que alguns pensem que pela sua inteligência, pela sua capacidade, pode alcançar o sustento, o nosso sustento vem do Senhor. Se Deus fechar os céus, nós não teremos um sustento para a nossa casa, para a nossa vida. É Deus que nos dá o sustento. A gente pode pensar que estamos seguros no emprego que tem estabilidade. Até acho que essa semana eu conversava com a Elizabeth sobre isso, a gente pensando sobre a aposentadoria. Sei que a gente está novo, mas a gente pensa sobre a aposentadoria. E a gente pensando, falando sobre isso, aí em um determinado momento eu falei para ela, né? Mas a gente pode ficar tranquila, né, Leia, porque a gente sabe, como bombeiro militar, estão seguros na aposentadoria. Aí depois voltamos a falar sobre isso, e eu lembrei, não, a gente pensa que está seguro, mas quem nos segura e garante é o Senhor. Porque mesmo aparentemente tendo essa estabilidade, a gente não sabe o que vai ser no futuro. Pode ser que as coisas mudem, e mesmo depois de aposentado, a gente não tem o sustento que vem do Estado. Mas eu sei que o meu sustento vem do Senhor. Ainda que não venha do Estado, mas do Senhor vai vir.
Tenho certeza. É Ele que nos sustenta. E essa é a confiança que precisamos ter em todo o tempo. E alguns textos mostram realmente esse Pai como o nosso sustentador. Se a gente parar para pensar, a própria criação do universo, do homem, já revela esse Deus que sustenta, nos mínimos detalhes. Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Olha como que Deus faz o homem, e Deus cria um jardim. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Perceba, Deus fez o homem, mas não deixou o homem à sua própria sorte. Não deixou o homem lá se virar, não. Ele fez um jardim e colocou o homem nesse jardim. Mas olha como que era esse jardim. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Pensa naquelas ervas, como que ele fala aqui o texto? Aquelas árvores, né, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Pensa, por exemplo, naquele jiló gostoso, naquela rúcula gostosa, né? São os alimentos que ele criou para que o homem se sustentasse, né? Tudo gostoso, né? Aquele pezinho de alface, aquele repolho, tudo gostoso, aquele tomate, aquela salada, né? Então, só alimento gostoso que ele preparou para o homem. Não tinha nada de batata frita, nada de hambúrguer, não tinha nada dessas coisas, né? Ele criou alimento gostoso, agradável. Isso que Deus fez para o homem e colocou ali, né? O homem no meio daquele jardim. Mas não só isso, ele preparou também a água para o homem. No meio do jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então perceba que tinha ali todo o sustento necessário para Adão e Eva. As árvores, as plantas, os rios, tudo ele tinha como sustento para a sua vida. A partir do versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Apenas uma que Deus disse para que não comesse. Mas Deus preparou tudo para que o homem tivesse sustento. E podemos confiar que Deus há de nos sustentar, porque Ele é quem nos sustenta. Há um texto que eu acho assim fantástico, é um texto de Deuteronômio capítulo 29, versículos 5 e 6. O povo, depois daqueles 40 anos no deserto, agora estão perto de entrar na terra prometida. E Deus lembra daquela trajetória ao longo do deserto. E olha o que Deus diz nesse texto, Deuteronômio 29, 5 e 6. Ele vai lembrar como que Ele sustentou o povo ao longo do deserto. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse Ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Que coisa preciosa. Naquele deserto, Deus sustentou o seu povo. Não deixou que a roupa se gastasse, que as sandálias dos pés se gastassem. Não deixou nem mesmo que a bebida fermentasse. Ao longo daqueles 40 anos, Deus sustentou o seu povo. Aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele continua dizendo sobre a ansiedade com essas coisas da vida, do que comer, do que vestir, essas preocupações que muitas vezes rondam a nossa vida. E ele diz assim, portanto não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O nosso Pai Celestial é o nosso sustentador. Tem coisa mais preciosa do que essa? Por isso podemos orar. Pai nosso que está nos céus, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E descansar na certeza de que Ele vai nos sustentar. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus se agrada em nos presentear,
em nos conceder dádivas, em nos abençoar. Deus se agrada, o nosso Pai Celeste, aquele que nos sustenta, Ele tem um prazer em fazer isso, não é pesado para nós. Pensa naquele povo lá no deserto, 40 anos, um povo que reclamava, um povo que se voltava contra Deus, mas era uma alegria para Deus poder sustentar aquele povo. Pensa em nós, Deus, Ele se agrada, Ele tem prazer em nos conceder essas coisas. Assim como nós também, mesmo sendo maus, pecadores, temos prazer em dar aos nossos filhos, assim também o nosso Pai que está nos céus. Queridos, por mais que vivamos numa sociedade complexa, com diferenças nesse sistema econômico, comparado com as Escrituras Sagradas, não podemos deixar de olhar para uma das funções essenciais ou elementares ou primárias na vida de um pai, que é prover o sustento para a sua família, ou o sustento necessário para a sua casa. Essa é uma das funções primárias da vida de um pai. E quando a gente olha para o Pai Celestial, esse Pai que nos sustenta, e se nós somos espelhos, essa é uma das características também que deve ser compartilhada com nós como pais. Se no passado esse era um valor para os pais, e se a gente olhar aí para os pais mais idosos, os nossos pais, eles não abriam mão de sustentar a sua casa. Eles tinham orgulho disso, de botar comida dentro de casa, de sustentar os seus filhos. E não aceitava ser sustentado de outra forma, não. Eu estou falando uma coisa diferente aqui dos irmãos que são mais idosos, que conheciam os seus pais, não era assim? Era assim. Eles tinham esse orgulho. E não abria mão disso, não. Podia ser com muito sacrifício. Podia estar lá cortando, capinando o dia inteiro, a roça, pegando uma empreitada, mas fazia para botar comida dentro de casa. Podia sustentar 2, 5, 10 filhos, mas sustentava os 10 filhos que nascessem. Esse era o prazer, tinha alegria de fazer isso. Se no passado era assim, hoje a gente tem visto algo muito diferente. Hoje nós temos visto, na verdade, homens que têm orgulho e querem ser sustentados pela mulher, que não têm prazer de sustentar a sua casa, que muitas vezes reclamam de fazer isso, que contam os dias para os filhos ficarem maior de idade para se sustentar sozinhos. Vivemos o contrário. São homens, meninos, como a gente pode perceber, que não assumem a responsabilidade que tem enquanto pai ou enquanto homem. Nós que somos homens, nós fomos chamados por Deus para prover o sustento para a nossa casa e não podemos fugir dessa responsabilidade. E precisamos agir também com responsabilidade. Não se trata apenas de não ter ou de não trabalhar para ter o sustento, mas é de também assumir a responsabilidade, porque também tem muitos pais, muitos homens, que trabalham, mas colocam tudo na conta da esposa. A pobre coitada que sustenta a casa, e ele gasta tudo com o seu próprio prazer, e gasta aquilo que ele bem entende, e deixa as contas da casa, deixa os filhos, tudo nas costas da mulher. O homem é que precisa sustentar a sua casa. Eu sei que dentro do contexto que a gente vive, a mulher, ela pode ajudar, e é bênção. É bênção quando a mulher ajuda. Mas o homem precisa ser responsável em sustentar a sua família. E quando a gente fala de ser responsável, não é apenas trabalhar, mas é agir com responsabilidade, é gastar bem as suas finanças, não expor financeiramente os seus filhos. E a gente precisa pensar nisso. Eu gosto muito meu sonho é ter uma caminhonete a diesel, né? Fala isso da Fabiana, ouviu o barulhinho do motor a diesel, né? Isso é uma beleza, ouvir o barulhinho do motor a diesel, que é diferente do motor a gasolina. Eu poderia fazer isso, pegar um carnezão de 72 prestações e comprar uma caminhonete. Podia fazer isso. Mas expor a família, os filhos. E a gente precisa ter responsabilidade. E não é só para o nosso prazer. Deus nos chamou para sustentar. E não é transferir isso para a esposa. Eu agradeço a Deus que Beth trabalha, tem um bom emprego. Mas a responsabilidade de sustentar a minha família é minha. Eu deixo isso bem claro para ela. O dia que ela quiser parar de trabalhar, ela para. A gente vai ter sacrifício? Vai. Já passamos por sacrifícios, muitos sacrifícios. Teve um momento na nossa vida como casal que assim, foi fundamental o trabalho da Elizabeth para sustentar a nossa casa, porque compartilhava disso, mas a gente sempre trabalhou nesse sentido, porque precisamos ser responsáveis. E quantos exemplos tem como esse que eu disse para os irmãos, de pais que trabalham,
mas não são responsáveis. E de outros também que não trabalham e deixam que a família se vira. Precisamos ter o prazer de sustentar os nossos filhos, de fazer o melhor, de dar o melhor para eles, para que eles possam ser abençoados. Isso não pode ser um peso, não pode ser um fardo para nós. Precisamos ter o prazer de fazer isso para com eles. Assim como Jesus disse, qual é o pai que não gosta de dar boas coisas para os seus filhos? Não significa que a gente vai dar tudo o que eles querem, não significa que a gente vai fazer tudo o que eles desejam, mas não podemos sentir aquele peso, aquele fardo, aquele sacrifício. Como eu sei que muitos ficam contando, como eu já disse aqui, às vezes encontro alguns colegas que pagam aí pensão para os seus filhos, fica assim um peso para pagar uma pensão. É filho, não precisa ficar contando o dia que o filho vai ficar maior de idade, não. Faça com prazer, faça com alegria, porque é filho. Precisamos ter esse prazer, e às vezes depois até que vai embora, a gente continua e devemos fazer isso sempre com muita alegria. Não sei como você, pai, tem agido financeiramente para com a sua casa, mas tem alegria de poder sustentar, assuma a responsabilidade, ainda que seja compartilhado com a sua esposa, mas faça isso com dedicação, com prazer, com sacrifício, para que a sua família possa ver traços desse Pai nosso que está nos céus, que nos sustenta a cada dia. Mas por último, a gente vai encontrar também nesse Pai Celestial, não somente um Pai de amor, não somente um Pai protetor, um Pai que sustenta, mas também um Pai presente. Nós vamos encontrar nesse Pai Celestial um Pai que é presente. Não adianta dar não adianta dar do bom e do melhor para os filhos, se o pai não for capaz de dar de si mesmo. Não adianta. Pode dar do melhor que tem dessa terra, mas se o pai não for capaz de dar de si mesmo, da sua vida, da sua presença, os bens materiais não servirão para nada. Porque o que vai imprimir no coração deles não são os bens que nós dermos a eles, mas será de nós mesmos, da nossa presença. E talvez esta seja a nossa maior dificuldade enquanto homens, dar a nossa presença para com os nossos filhos. Parece que nós lutamos contra isso, contra essa nossa natureza. O que os nossos filhos, esposa, mas deseja é a presença, e é muitas vezes aquilo que nós lutamos muito contra ela. É por estar presente, é estar junto, é participar das lutas, dos momentos de alegria, dos momentos de vitória, das decisões importantes. Precisamos disso. E quando falamos sobre estar presente, não significa tanto a presença física, ou quanto de presença física nós estamos, mas é a qualidade dessa presença física que nós damos, dessa presença que nós damos aos nossos filhos. Muitos pais que estão com os filhos todos os dias, estão cada vez mais distantes dos seus filhos. Em contrapartida, alguns outros pais que por conta da carga de trabalho não estão tão presentes dentro de sua casa com seus filhos, mas estão presentes na vida deles, presentes na sua família. Então não se trata da quantidade de horas, mas se trata da presença na vida dos nossos filhos. E um pai, ele precisa estar presente. Quando olhamos para o nosso Pai Celestial, nós veremos dessa maneira: um Pai que está nos céus, mas um Pai que está presente, que nós podemos chamar Abba Pai, Paizinho, aquele que é o nosso Pai. E a Bíblia ela vai mostrar esse Pai. Salmos 23, verso 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Sabe por que não temerei perigo algum? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse é o nosso Pai, está nos céus, mas está presente nos momentos até de trevas, Ele vai estar presente. Isaías capítulo 43, o verso 2 e 3, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não arderão, não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Tem coisa mais preciosa do que essa? Saber que o nosso Pai Celestial está conosco em todos os momentos, nunca nos deixa, nunca nos abandona. Esse é o nosso Pai que está nos céus, mas está presente nas nossas vidas. João capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra, o Logos,
tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Hebreus ainda vai nos dizer: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Pai Celestial, que está presente e que é referência para nós como pais. Por fim, temos uma grande promessa. Apocalipse 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, Deus, viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que preciosa promessa que nós temos. Um dia, Deus, Ele estará entre nós. Ele será o nosso Deus. O próprio Deus estará entre nós. Um Deus que é presente. Um Pai que é presente. Queridos, estatísticas mostram que a ausência de um pai é uma característica marcante na vida de 70% dos adolescentes que cumprem pena no estado de São Paulo. 70% dos adolescentes que cumprem pena no estado de São Paulo não tem a presença do pai. Esse número é alarmante, 70%. Podemos verificar que grande parte daqueles que são dependentes químicos possuem um histórico familiar, onde ou não tem um pai, ou tem um pai que não é presente. 70%. Ou melhor, uma grande parte daqueles que são dependentes químicos. Pode conversar, buscar o histórico familiar, que a gente vai perceber a ausência da figura paterna. Querido pai, não negue a sua presença na vida dos seus filhos. Valorize isso. Esteja presente. E como eu disse, não é só estar fisicamente ali. Talvez a gente nem tenha tanto tempo de estar fisicamente, mas o tempo que a gente tem precisa ser relevante para a vida dos nossos filhos. Precisamos imprimir isso na vida deles, para que eles possam conhecer mais desse Pai que está nos céus e o Pai que está conosco. Não negue os seus filhos. Sustento, além do sustento que nós temos condições de dar, precisamos dar a eles a nossa presença. É isso que vai ajudá-los muito mais a conhecerem desse Deus. Queridos, a nossa responsabilidade como pai é grande. Eu sei que talvez você como pai, depois de ouvir todas essas características sobre Deus, talvez você esteja pensando: ah, pastor, isso é muito difícil. Ah, pastor, eu não vou conseguir. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida, esteja percebendo alguns erros, algumas falhas ao longo dessa trajetória, e você esteja pensando: poxa vida, eu falhei como pai, eu tenho falhado como pai. Talvez você esteja olhando para essa realidade, pensando sobre um peso que essa responsabilidade traz sobre nós. Mas saiba que Deus, Ele nos capacita a exercermos essa função. E por mais que a gente se esforce, por mais que venhamos nos esforçar para sermos como o nosso Pai que está nos céus, nós vamos falhar, nós vamos errar. Nem sempre nós vamos ter os melhores conselhos, nem sempre nós estaremos por perto, nem sempre nós vamos demonstrar o amor que deveríamos mostrar aos nossos filhos. Às vezes não daremos também o sustento necessário a eles, às vezes tomaremos decisões financeiras que nos prejudicarão, às vezes vamos falhar. E com certeza, se você é pai, você já falhou em algum momento na sua vida. Mas apesar de nós, apesar dos nossos erros e falhas, Deus, Ele opera em nossas vidas. O que nós precisamos como pais é buscar ser um pai segundo o coração de Deus, para imprimir na vida dos nossos filhos esse temor ao Senhor, para que possamos ajudá-los a olhar para o nosso Pai que está nos céus e encontrar esse supremo amor, essa proteção constante, esse sustento em todos os momentos e essa presença em cada instante.
Precisamos realmente ajudar os nossos filhos a olhar para esses pais. Talvez você que está aqui nessa noite esteja até confuso, porque você lembra talvez do seu pai e não consegue encontrar nenhum desses traços. Talvez você olhe para o seu pai e ao invés de encontrar um pai de amor, você encontra um pai rancoroso. Talvez você lembre disso do passado. Talvez ao lembrar do seu pai, você não pensa num pai protetor, mas pensa nas violências. Pensa em toda a maldade que o pai fez dentro da sua casa. E muitos talvez vão pensar que jamais poderão conhecer e relacionar-se com Deus, porque tiveram um relacionamento ou uma figura paterna que não os ajudaram, que é completamente contrário àquilo que Deus ele tem. Mas ainda que essa seja a sua experiência, é possível olhar para esse Pai Celestial e ter comunhão com o Pai Celeste. Porque através de Cristo Jesus, da graça de Cristo Jesus, nós podemos conhecer mais desse Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Se esta é a sua realidade, Satanás muitas vezes ele quer colocar coisas na nossa mente para nos distanciar do nosso Pai. E muitas vezes, muitas pessoas dizem isso: eu não posso, eu não odeio a Deus porque o meu pai foi isso, eu fui aquilo. Isso não é verdade. A gente pode ter comunhão com Deus apesar dos nossos pais. Porque se isso fosse verdade, a gente não poderia confiar no justo juiz, que é o nosso Deus, porque nós temos tantos exemplos de juízes corruptos, injustos nesse mundo. Nós não poderíamos nos submeter ao Rei dos Reis, porque nós temos reis, governantes, e são déspotas, ditadores, corruptos. Então nós não poderíamos jamais olhar para esse Deus como rei. Nós não poderíamos olhar para Jesus como um amigo leal, porque nós tivemos amigos que caminhavam conosco e nos traíram. Então não poderíamos olhar para esse Jesus como amigo. Percebam como que Satanás ele é sutil, e às vezes ele quer nos distanciar de Deus, colocando palavras na nossa mente e coração, enquanto nós podemos conhecer a esse Deus, esse Pai amoroso, através de Cristo Jesus. E Jesus ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem é Jesus que nós conhecemos, que pode nos levar à comunhão com esse Pai Celestial? Em Cristo Jesus podemos conhecer o Pai verdadeiro e nos tornarmos também filhos obedientes, que honram e obedecem ao Pai que está nos céus. Que o Senhor nessa noite nos ajude como pais a sermos modelos, espelhos para nossos filhos. Que Ele nos ajude também como filhos a honrarmos nossos pais, mas acima de tudo, a obedecermos e conhecermos mais do Pai Celestial. Talvez os modelos que você tem de pai na sua vida, na sua mente, não sejam modelo do nosso Pai Celeste, mas ainda assim você pode conhecer e relacionar-se com esse Pai Celestial. Talvez você como pai que está aqui nessa noite, possa pensar na sua trajetória e perceber muitos erros que cometeu no passado, mas coloque a sua vida diante do Senhor, para que Ele possa capacitá-lo a daqui para frente, a ser um pai amoroso, a ser um pai protetor, a ser um pai que traz sustento para a sua família, a ser um pai presente na vida dos seus filhos.